Olha, uma coisa que a gente raramente para pensar é como é que se organizam as inúmeras leis que governam uma sociedade. Pode não parecer, mas o jeito que um país arruma as suas regras, o que vai para cada gaveta legal, na verdade revela muito sobre a sua história, sobre a sua cultura. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo isso começou. É um desafio e tanto, não é? Se a gente tivesse que criar um sistema do zero, por onde começar? Como separar as regras sobre o governo das regras sobre as pessoas? Ou as que falam de crimes das que falam de contratos? Pois é, essa é a grande questão que os juristas vêm debatendo há milénios. E para encontrar a primeira grande resposta a essa pergunta, a gente precisa voltar no tempo. E claro, quando se fala em direito, para onde a gente vai? Roma Antiga. Foi lá que surgiu a primeira grande tentativa de botar ordem na casa. Os romanos tiveram uma ideia que, olha, ecoa até hoje. Eles dividiram o direito em duas grandes áreas. De um lado, o jus publicum, ou seja, o direito público, do outro, o jus privatum, o direito privado. A lógica era bem direta. O direito público cuida dos interesses do Estado e o privado dos interesses dos indivíduos. Simples assim. E é genial na sua simplicidade, né? Essa frase aí é do famoso jurista Ulpiano. E essa única frase se tornou ponto de partida para uma discussão de 2000 anos. Ela basicamente definiu o jeito que boa parte do mundo pensa sobre o direito, com essa ideia central de que existe uma linha clara separando o que é do Estado e o que é do indivíduo. Bom, mas aí o Império Romano caiu. E o que aconteceu com essas ideias? Elas não sumiram, não, ficaram ali meio adormecidas até serem redescobertas séculos depois nas universidades medievais. E aí, meu amigo, elas viraram o centro de um debate, mas um debate feroz entre os grandes pensadores da época. Dá pra gente ver bem essa jornada aqui. Começa tudo lá com o piano em Roma. Muitos séculos depois, aparecem os glosadores, que eram quase como detetives do direito, redescobrindo esses textos e anotando tudo nas margens. Depois vieram os comentadores, que já tentavam aplicar essa sabedoria antiga aos problemas do dia a dia. E por fim, os humanistas, que queriam arrumar a casa toda, criar um sistema completamente novo e racional. E o debate nesse período era quente. De um lado tinha gente como Placentinos que dizia, olha, são duas coisas totalmente diferentes. Duae é res, como ele falava. Dois universos. Já do outro lado, académicos como o Aso Portius batiam o pé. Não, o direito é uma coisa só. Essa divisão aí é só para a gente conseguir estudar melhor, é só um método. Ok. Enquanto essa briga toda acontecia na Europa continental, vamos atravessar o Canal da Mancha, porque lá na Inglaterra a história era completamente outra. Eles desenvolveram uma abordagem que rejeitava essa ideia de uma divisão tão clara. Essa frase do historiador Maitland é fantástica. O que ele está dizendo, no fundo, é que no sistema inglês, o common law, tudo está conectado. É impossível puxar um fio sem mexer no resto. Uma disputa sobre os limites de um terreno, por exemplo, podia envolver o direito de propriedade, que é privado, mas também os privilégios da coroa, que é público. A lei era vista como uma teia sem costuras, uma seamless web. E essa não era uma ideia isolada. Os grandes nomes do direito inglês da época, Blackstone, Maine, Dicey, todos eles pensavam assim. Eles construíram essa imagem de um direito unificado, resistindo àquela mania de botar tudo em caixinhas que estava acontecendo no continente. Para eles, a lei não era uma máquina projetada, era mais como uma floresta que crescia de forma orgânica. Certo, agora vamos voltar para o continente e vamos direto para a Alemanha do século XIX, porque foi lá que essa obsessão por organizar, por sistematizar tudo, chegou no seu auge. A ambição era criar uma estrutura para o direito que fosse perfeitamente lógica, quase científica. Os académicos da escola pandectista eram literalmente obcecados pela ideia de ordem. Eles não queriam só copiar os romanos, não. Eles queriam desmontar o direito romano, peça por peça, extrair os princípios universais e, a partir daí, construir um sistema novo, coerente, rigoroso, como se fosse matemática. E o resultado foi essa estrutura aqui. Uma obra de arte da organização, dividida em 5 partes, que se tornou o modelo para códigos civis no mundo inteiro. A genialidade está na organização. Primeiro, vem uma parte geral, com os princípios básicos para tudo, e só depois o sistema se divide nas áreas específicas da vida. Coisas, obrigações, família e sucessões. Mas a verdadeira sacada deles foi essa primeira parte, a Allgemeine-Teil. Essa foi a grande contribuição. Pensa nela como se fosse o sistema operacional do direito.
São as regras sobre as regras, os conceitos abstratos que formam a base para todo o resto. É, no fundo, o cérebro de todo o sistema. Ok, fizemos essa viagem toda pela história. Mas e daí? Por que isso tudo importa hoje? Importa porque esses debates antigos criaram os dois grandes modelos de sistemas jurídicos que a gente tem no mundo. No fim das contas, temos dois projetos bem diferentes. De um lado, o sistema continental, herdeiro dos romanos e dos alemães. É como um prédio moderno, todo planeado, com uma fundação sólida, a parte geral, e andares bem divididos. Do outro lado, o sistema de common law. Esse parece mais como uma cidade antiga, que não foi planeada, mas foi crescendo com o tempo, com ruas que se cruzam de formas inesperadas. E o mais interessante é que essa história, ela não acabou. Hoje em dia, com coisas como regulação da internet, proteção de dados, as fronteiras entre público e privado estão cada vez mais borradas, onde termina o interesse do indivíduo e começa o do Estado. Aquela divisão simples lá do o piano está sendo posta à prova como nunca antes. E isso nos leva a uma reflexão final que é a mais importante. Porque, no fundo, organizar o direito não é só uma questão técnica de arrumar gavetas. É uma escolha filosófica. O jeito que um sistema é organizado revela o que uma sociedade valoriza. A ordem sistemática de um plano ou a flexibilidade de algo que cresce organicamente. A clareza da divisão ou a realidade complexa da superposição. É algo para se pensar, não é?